Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como eu falei para vocês ontem à noite, a gente vai ouvir sobre a história do filho de José, a história de José, o filho de Jacó. Lembra Jacó que se tornou Israel, né? Então, hoje é a história do José, o famoso José de Arimateia. Você já deve ter ouvido falar dele na Bíblia. Não tem nada a ver com José, pai de Jesus, tá, gente? Uma história muito bonita. Essa é o capítulo 37 já do Gênesis do Antigo Testamento. Então vem com a gente, já se inscreve no canal, lembrando que a gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Vamos lá? Se inscreveu já? Se já se inscreveu, ativa o sininho, aproveita aí que daí você é informado dos próximos vídeos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabra com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque dele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixe nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-os com essas palavras: sonho foi este que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximo da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos, traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos? Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui, eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José partiu à procura de seus irmãos e encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-no numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rúben: não derrameis sangue humano, lançai neste poço aqui no deserto, mas não ponhas a mão sobre ele para o ferir. Eles somente disseram assim para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna.
Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata e eles o levaram para o Egito. Entre mentes, quando Ruben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e saiu no encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida a mandaram entregar ao pai com esse recado: eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e planteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos seus filhos e filhas se aconchegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os medianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. É, e aí você acha que o cristão sofre, né? Você acha que você não viu José, gente. Você não viu José de Arimateia. E aliás, uma coisa muito interessante que eu estava conversando com a minha esposa é justamente sobre o sofrimento, né, do cristão. E aqui José, a gente vai ver na história do José muito disso, muito dessa história de sofrimento. E uma das coisas que eu observo é que, não sei se vocês já notaram, mas todos os grandes empresários, todos bilionários, todos, enfim, que tiveram sucesso na vida, geralmente passaram por uma fase de provações, passaram por fases muito difíceis na vida, passaram até por situações aí de vida ou de morte, né, gente? Já se deram conta disso? Pois é. Por que você acha que isso acontece? Cada um acha uma coisa. Eu tenho para mim que isso é Deus nos provando, isso é Deus nos testando, isso é Deus vendo qual é a nossa força final. Você consegue suportar isso? Porque o que Deus vai lhe dar para suportar é muito mais. É muito mais. Não achem que sucesso, né, vem antes do trabalho. Sucesso se diz que só vem antes do trabalho no dicionário, porque S vem antes do T. E só, tá? Então o trabalho, as provações sempre vão vir antes do sucesso. A nossa entrega a Deus, ela sempre tem que vir antes das bênçãos. Ou é uma bênção que não leva a nada. Quanta gente a gente vê aí, quantas histórias a gente escuta de pessoas que ganharam até na loteria e depois perderam tudo. Por quê? Porque não estavam prontas para isso. Então a grande pergunta que eu deixo hoje para vocês é: você está pronto mesmo, de verdade, para receber as bênçãos de Deus? Pensa nisso. Enquanto você pensa, caminha no caminho de Deus, no caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou. E não tenha vergonha de dizer: eu sou crente, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Você crê? Minha pergunta para você nessa véspera de feriado aí, véspera
de Páscoa. Outra data muito importante também, né, gente? Isso aí, nos vemos amanhã então às 7 da manhã, lembrando que a gente está sempre com vocês aqui, 7 da manhã. Me desculpe, nos vemos hoje, que amanhã o quê? Hoje às 7 da noite, né? Lembrando que a gente está sempre aqui com vocês 7 da manhã e 7 da noite, tá? Então, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, deixa o nosso like, deixa o seu like aí, porque assim esse vídeo vai para você e vai para as outras pessoas que precisam ouvir a palavra da Bíblia para se salvarem. Ajuda essas pessoas. Você pode ajudar sim. Você pode ajudar a que eu ajude. Me ajude a ajudar. Ajude que a palavra de Deus chegue em mais pessoas. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos hoje, 7 da noite. Isso aí.